Aí, meus povo do canal da Milhões e Não 100. Pô, esqueceram de novo. Vai, mais uma vez. É da Milhões e Não Centavos, viu? E aí, meus povo do canal da Milhões e Não Centavos. Isso aí. Gente, vamos lá. Deixa eu falar aqui um assunto que muita gente me pergunta muito lá na rede vizinha, né? Assim, vou começar desde quando eu estava morando ali em Bangu, na Estrada do Engenho, né? Ué, eu tô olhando, eu tô com o celular. Ah, tá, porque a câmera tá aqui. Aí aqui eu fico reta. Porque se eu ficar olhando pra tela, depois parece que meu olhar fica assim. Não tá, então vou olhar pra cá. Sabe que aqui é sem edição, sem filtro, sem nada, né? Aqui é a realidade que a gente vive. Tá, beleza. Vou começar desde a época que eu morava ali em Bangu, na Estrada do Engenho. Na época que eu conheci, assim, que eu me aproximei de alguns influenciadores como Tawane, DN, Rian, Cat, Tice, Pedro, Kaique Santana, né? Cauãzinho. Deixa eu ver mais quem. Não lembro. Se tiver mais alguém assim, pode ser que eu lembre na hora falando. Né? Eu fui pra Privilégio, foi onde eu conheci o DN, né? E nisso que eu fui pra Privilégio, lá foi ótimo. Foi a primeira vez que eu tinha ido, eu conheci ele. Eu cheguei num dia, ele chegou depois no outro lá, no elenco. Pegamos uma amizade, a beça, né? Aí depois teve ele ainda ficou mais tempo. Eu tinha um compromisso, eu tinha que ir embora, né? Na época eu ainda fazia cabelo e eu tinha clientes marcada. Aí ele ficou mais uns tempos assim na Privilégio e depois quando saiu ele falou assim, que ele mora na Vila Kennedy, eu morava ali na Cidade do Engenho, então era muito próximo pra ele ir lá em casa. Aí ele, pô, vou aí. Falei, tá, vem que eu vou fazer uma janta e tal. E veio Tawane também nesse dia. Veio Tawane, veio Tawane nesse dia. Por fim, acho que foi até a primeira vez que ele dormiu lá. Dormiu lá em casa, ficou. Tawane passou a dormir lá. Foi ficando aquela coisa divertida, todo mundo. Todo final de semana, lembra? Vinha Kaique, gente, Kaique pintava. Gente, Kaique, ninguém aguentava. Kaique, hoje até que o Kaique tá uma pessoa melhor, né? Ele ainda pinta com o povo, né? Mas o Kaique, na época, o Kaique pintava com todo mundo lá em casa. E o povo, ao mesmo tempo que tinha pavor, o povo não queria o Kaique longe. Porque o Kaique era muito legal e muito engraçado, né? Quando eu conheci o Kaique tinha passado umas fases na vida dele, assim. Tinha acabado de sair de uma fase de depressão. E assim, eu já contei essa história lá no app Vizinho sobre eu ter vencido a depressão. E assim, o quanto hoje, pra mim, é importante saber que pessoas passaram também dessa fase. Então o Kaique se tornou uma pessoa muito importante, mesmo ele sendo um atentado, que ele era. Daí beleza, aí Tawane trouxe Kaique, Tawane vivia lá com o pessoal de Realengo. Tawane trouxe Kaique, né? Que por sua vez passou a vir todo final de semana. Aí vinha Rian Rian morava lá, acho, não sei se era Irajá, não lembro. Todas as mães falavam comigo e tinham acesso a mim, ao telefone, né? Então, assim, porque todos eles tiveram uma grande falha de ser muito mentiroso. Tawane é muito mentirosa. Então, assim, todos eles já tiveram suas falhas com as suas mães. Rian, né? Então, assim, Kaique, então, Deus me livre. A mãe dele falava, só se eu falar com a Milhões. Então, assim, a mãe deles tinha acesso a mim, do Pedro e da Tice não, porque eles já eram, se eu não me engano, acho que já eram de mal. Não sei, mas eles já eram um casal e eles já viviam mais livres, né? Que eles iam pra vários lugares do Rio de Janeiro. A mãe da Tawane não, já ficava ali no pé dela e tal. Aí a Cat também, a mãe dela pegava no pé, porque Cat é mentirosíssima. Então a mãe dela, tive que falar com a mãe dela quando ela foi pra lá pra dormir, acho que é a primeira vez, né? Enfim, a gente tava andando uma galerona junto. Até que praticamente o Danny morava lá de vez. Morava não, praticamente não, ele morava de vez, né? A Tawane, ela passava o máximo de tempo que ela conseguia, porque às vezes a mãe dela puxava a rédea dela, porque com certeza deixava a desejar em casa, em alguma função, alguma coisa. E colégio ela tinha mania também de faltar. Então, assim, basicamente o DN era o que mais morava comigo, né? Daí, eles começaram uma fanfic de ficar.
Ai, que a gente vai... vamos postar foto collab pra marketar como se a gente tá ficando. E nessa eu tô olhando os passos de Tawane, eu tô vendo e eu tô avisando, olha, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho. Aqui em casa não é um lugar de ponto de encontro, aqui eu não aceito isso. Não é que eu mande na vida deles, não, mas é minha casa, minhas regras. Falei, olha, eu sei pra onde esse caminho vai levar. Sendo criticada por um monte de gente, o povo falando, gente, porque essas criançadas, às vezes, também ninguém conhecia as histórias de vida que eles tinham e julgavam sem nem conhecer. Ah, porque a Casa de Milhões agora só vive com essas criançadas, com esses jovens, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Certo. E eu falei, olha, Tawane não vai por esse caminho. E Tawane e Dene começaram a se envolver escondido. Não tô dizendo assim de relacionamento adulto, não, né? Porque, bom, Tawane falava pra mim que ela era mocinha. Não sei se ainda é, porque tem um bom tempo que a gente se afastou. Mas Dene e Tawane começaram a se envolver, né? Aí começou as crises de ciúme, que a Tawane é uma pessoa ciumentíssima, de amizade, de tudo. A Tawane e o DN, ele faz as coisas pra pirraçar também. Daí, pra ser sincero, perdão, começou a ficar um clima muito chato, muitíssimo. O Rafael também tinha começado a vir pra minha casa já nesse meio tempo, e o Rafael percebia, né? Daí calhou de eu me mudar pra Santíssimo. E Santíssimo, o grude deles foi muito maior. Porque assim, na mente da Tawane, Santíssimo era mais longe pra mãe dela e tal. Então a Tawane vivia lá em casa com mais frequência do que... Lá ela já ia na sexta e só ia embora na segunda. Porque tinha, sabe, ela não tinha aula nas sextas, assim ela dizia. Aí passava o final de semana inteiro, né? Aí... E lá era crise de briga toda hora. E o Dene tinha uma mania péssima de tipo, se ele brigasse com o Tawane, ele descontava em mim como se eu tivesse culpa de alguma coisa porque eu estava a favor dela, porque ele achava assim, briguei com a Tawane, você tem que brigar também, e não é assim que as coisas funcionam, né? Então isso foi ficando um clima muito chato, né? Até que começamos a ir pra mansão, e nessa que fomos pra mansão, eles já estavam meio, sabe? Vim na mansão, conheci Smith, né? E o Smith, ele era de Teresópolis ou Petrópolis, um negócio assim. Aí conversei com o Moacir. Moacir era muito cascadura ali, né? Com algumas pessoas, que com outros tinham mordomia. Porque, assim, eu cheguei por último e tive muitas mordomias com ele. Não sei porquê. Tive um sentimento muito grande pelo Moacir. Tive, todo mundo soube, nunca escondi de ninguém. E ele tinha um afeto muito grande também, que me tratava tão bem, né? Assim, não que não existiam regras por cima de mim, mas algumas coisas eram mais maleáveis, né? Hoje também não falo com o Moacir mais, né? Então, assim, mas foi uma pessoa que na época abriu uma oportunidade de estar na mansão e eu queria, na época, viver aquilo, né? Daí conheci o Smith e comecei a pedir ele. Eu falei, pô, deixa o Smith lá pra casa, porque todo mundo, todo final de semana, a mansão fecha e alguns tinham que ficar, porque ele não morava aqui, literalmente, na capital do Rio de Janeiro, né? Aqui no centro do Rio de Janeiro, perdão. Aí ele começou, vai no sábado e volta, tem que voltar no domingo. Começou a liberar assim. E depois fomos ficando mais dia, porque aí o elenco pulou, acho que pra terça, aí poderia, tipo assim, ir embora ou na sexta-noite ou no sábado de manhã, e a gente já ia, ficava até terça, todo mundo voltava pra mansão. Mas calma que eu pulei muito. O Dene foi pra mansão e conheceu a Sapequinha não, Milena, né? Menina, é porque a gente colocou o apelido da Milena na época, aí eu coloquei, né, de Sapequinha. Né, também tem um carinho pela Milena, né? Não tem nada a ver hoje o que eu tô falando aqui, eu não tenho problemas com eles, não, jamais. Só tô contando pra vocês, pra entenderem de uma vez por todas por que todo mundo se afastou na minha casa. O DN conheceu a Milena, conheceu a Rafaela e conheceu a outra que eu esqueci o nome, uma bonitinha de cabelo liso, eu vou lembrar ela. Já me ajudou muito também quando eu perdi minha conta lá no app vizinho, né? Que ela tá até namorando hoje em dia. Menina, a IDN ficou brincando assim com os sentimentos de Tawane e brincando com a Milena e com a Rafaela e com a outra. Daí, beleza. Menina, nisso, Tawane ali se mordendo, mas mostrando a postura, né? Que era o que ela falava. E eu falei pra ela, ali eu aproveitei a ocasião e falei, eu te avisei que isso ia acontecer. Eu falei pra você não se envolver. Hoje você era pra estar amiga dele. Ele era pra estar pintando com a cara de quem ele quisesse, mas você ia estar do lado dele. Porque antes era uma amizade de todo mundo tão bonita, sabe? Não tem necessidade de se envolver. Eu não sei que carência é essa que, tipo,
estão junto aqui dentro de uma casa e tem uma necessidade de se envolver, sabe? E eu via que isso ia dar errado lá na frente. Eu avisei, mas ninguém quis me ouvir. Eu tenho muito mais idade que eles, então eu via que o problema estava ali, né? E assim, aí começou a se tornar um clima muito chato estar entre eles. O DN, por sua vez, queria de qualquer jeito trazer a Milena para minha casa. E a Milena e eles tiveram um namoro mais avançado. E eu falei, bom, aqui dentro de casa eu não permito isso. E outra, eu não deixo porque o seu intuito não é hoje trazer a Milena pro nosso conteúdo. O seu intuito hoje é mostrar pra Tawane que o quê? Tô com a Milena e acabou, e botei a Milena no nosso meio. Então assim, eu não permitia. Isso foi trazendo diversas crises entre a amizade minha e de DN, aonde ele seguiu o caminho dele com a família da Milena. A Tawane, por sua vez, querendo dizer que eu ficava mais a favor de DN, e o DN falava que eu ficava a favor de Tawane. O que eu fiz? Cada um pro seu lado. Porque eu não tenho idade pra ficar aturando, assim, crises de umas coisas que eu avisei que no futuro iria acontecer. Então, falei, então, já que é pra todo mundo me acusar, cada um viva o seu momento, e é sobre isso. Ele foi tocando a vida dele, a vida dele, a vida dele. Tawane é a vida dela, né? Cat seguiu o rumo dela. Nunca mais nem falou comigo assim. Uma vez eu até puxei um assunto com ela, mas ela nem me responde, cagueando. E olha que eu gostava muito da Cat. Ainda gosto, eu não vou mentir pra vocês. Eu conheci também a Cat dentro da mansão, mas eu já seguia ela e eu tinha um carinho pela Cat na internet, sabe? Assim, e quando eu conheci ela, a Cat, ela é muito legal pra quando você tá ali com uma amizade ali com ela ali naquele momento. Porque a Cat dá uma pisadinha babada, ela combina com o Kaique. Eles se deram muito bem, porque o Kaique também gosta de dar uma pisadinha no povo. Aí, então assim, a Cat, eu sempre tive um carinho, tratei ela muito especial quando ela foi pra minha casa. E se ela tiver de vir de novo, não estou aqui, como eu falei, quem eu tô falando aqui, eu não tenho chateação nenhuma, jamais. Né? Até porque cada um tem seu corre, sua correria. Mas às vezes mandar uma mensagem falando assim, saudades, né? Não vai quebrar a mão de ninguém. Quem sempre fala muito comigo é Pedro e Tice, e eles sempre falam, pô, cara, a gente quer ir pra aí. Eles chegaram aí, antes de eu me mudar pra aqui, pro apartamento, eles chegaram aí na minha casa, ficaram um final de semana de uma vez. Ele e Ian também foi, né, e Tice, foi um final de semana incrível, né, assim, e depois a vida do Ian seguiu, que ele se mudou, acho que pra Rio das Ostras, Cabo Frio, pra lá. Então se distanciou mais, né? E assim, o Pedro e a Tícia, eles moram muito longe, Santa Cruz ficou muito longe, mas eu falei pra eles assim, calma, pode deixar que eu vou preparar o momento certo. Mas aí quando eu me mudei pra cá, teve obra, um monte de coisa, quem vem me acompanhando desde o começo que eu comprei esse apartamento, viram que assim, que não é, como é que se diz? Que ainda não parei, literalmente, pra falar assim, pô, ó, pra tu ver, a casa tá pintada de branco, eu comprei pintada de branco, não é a cor que eu quero. Eu ainda não consegui nem pintar, porque... Perdão, eu não consegui nem pintar, porque falta de tempo, né? Tá a casa em obra. Ó, dá pra você ver que isso aqui é a parede do quarto que tá em obra, ó, ainda. A cozinha entrou em obra e quando ficou pronta, eu comprei aquela geladeira que eu falei pra vocês, né? Que eu mostrei aí pra vocês nos vídeos anteriores aqui do nosso canal. E eu vou ter que fazer obra na cozinha de novo. Aí eu falei pra eles, deixa só se assentar as coisas, entrar em obra, que quero vocês aqui em casa. Eu gosto muito do Pedro e da Tice, sabe? Eles são gente finíssimas, batalhador, assim, luta beça pra manter o conteúdo deles ali. E eu gosto disso, eu vejo isso neles, sabe? Então, assim, aí veio o pessoal da mansão, veio o Menotralha, veio o Levi, a Mariana, o Smith e mais alguém. Não, que aí foi já o pessoal da Mansão Estrela que foi ficando na minha casa, né? Bati 10K lá no app vizinho na época. Teve uma festa, foi ficando, a gente foi ficando. A Milena também veio na época, o DN não veio, que o DN na época... Ai, parei de falar com o DN porque, lembrei. Tá vendo? Eu falei que no decorrer do vídeo eu lembraria algumas coisas. Porque a Angel chamou o DN pra ir pra São Paulo e era minha festa de 10K e ele mentiu pra mim, falando, já tô chegando aí, sendo que ele foi atrás de Angel. Sabe? Não tenho problema com a Angel. Mesmo que hoje eu sei que... Já pessoas me relataram que ela fala mal de mim, mas... eu cagueando. Quando a gente esteve numa house junto, ela me tratou muito bem, me deu umas dicas de trabalho incrível. Não tenho o que falar com provas. Porém, pessoas me relataram atitudes e coisas que
deu a entender que realmente aquilo ali é verdade. E assim, o jeito dela hoje de não estar falando com as fadas, tudo bem que não difere a mim, dá a entender que as coisas são verdade, mas eu também não esquento não, que hoje eu até gosto quando as pessoas falam mal de mim, porque eu acho que só é criticado a árvore que dá fruto, né? Então, aí eu, por minha vez, o DN, por sua vez, foi pra. Vamos voltar ao assunto aqui. O DN, por sua vez, foi pra São Paulo e mentiu. O problema foi ele estar com a Angel? Não, o problema não foi ele estar com a Angel. O problema foi ele ter mentido. Que era só ele falar, pô, vou pra São Paulo, é uma oportunidade. Ele tinha acabado de perder a conta na PP Vizinho. Ele queria se levantar e ele achou que lá iria dar um retorno e ele foi. Né? Então, assim, ele poderia ter falado a verdade ao invés de ter mentido. O meu problema com ele foi a mentira. Onde eu parei mesmo de falar com ele, eu não respondia mais ele, de jeito algum, sabe? Tenho um carinho enorme pelo Daniel. O Daniel é um menino tão carente, um menino carente de família, sabe? E ele encontrou assim, um ponto seguro aqui em casa. Meio que todos que chegam aqui encontram, porque, sabe, eu sempre quis esse aconchego, eu sempre tive na casa de muitos amigos e na minha vez eu queria proporcionar também, né? Aí chegou a vez do Smith. O Smith passou a ficar mais lá em casa, o Menotralha também. Mas o Menotralha tem aquele caminho, uma hora ele tá aqui, uma hora ele tá lá, uma hora ele ia pra São Paulo, uma hora ele ia pra Teresópolis, uma hora ele ia pra não sei aonde. Então a gente era apegado e não era muito tempo, porque a gente sempre tava lá e cá, mas eu tenho um carinho enorme pelo Menotralha, amo, muitíssimo, de paixão. Então assim, aí por sua vez, o Smith foi o que permaneceu, né? Hoje ele não mora mais comigo, ele voltou pra família dele. Era o que ele falava pra mim, que ele já queria ir pra família dele, né? Já há um tempo, que ele ainda tava correndo atrás no Rio pra se levantar. O Smith era um menino muito bom, lá em casa me ajudou muito durante muito tempo. Assim, sempre foi muito companheiro. O Smith sempre foi muito mesmo. Sendo que assim, a convivência no dia a dia não é tão fácil quanto vocês que veem aí na internet. Então assim, a gente somos um ser humano como qualquer um. Como todos iguais, a gente somos iguais a todo mundo. A gente tem dia que a gente acorda de TPM e a gente fala, não tô afim de falar com ninguém. E a casa lá era muito pequena. Não é igual aqui eu e LC, ó. Aqui é o quarto de LC, aqui é o meu. Então, o dia que eu não tô afim de olhar pra cara dele, eu entro pro meu quarto, fecho minha porta e acabou. Lá não. Lá a Santíssima Casa era desse tamanho. Assim, do quarto você ouvia quem tava conversando na varanda. Então a gente não tinha uma privacidade 100% lá. E isso pode ter, sabe, tirado as intimidades de todo mundo que vivia lá dentro. E principalmente eu e o Smith, que morávamos junto mesmo, né? Aí calhou do Smith seguir o caminho dele, que Deus o abençoe por onde estiver. Hoje nós não temos mais intimidade por algumas falas, sabe? Que eu acho que a gratidão, ela vem independente se eu te agrado ou não te agrado. E se eu te agrado, a gratidão tem que ser maior ainda. Mas eu acho que gratidão não importa se agrada ou não. A gratidão é gratidão. E isso às vezes não fez muita parte meio que do ciclo dele, sabe? Quando tá chateado. Mas hoje eu não vim aqui pra falar de Smith, eu vim falar sobre todos que hoje não estão na minha casa. E por que hoje só ele se mora comigo. Aí o Levi foi embora. O Levi passou uma pequena temporada, né? Porque assim, ele veio do Maranhão, ele e o Saci. O Saci hoje mora com os meninos lá do Tralinha, Pitbull, os meninos. O Levi foi hoje viver com o primo dele, que é o LC, o Lucas. Nossa, ele é um gostoso, ai meu Deus. Então hoje ele vive bem, né? Comprar o apartamento dele, estão até em Recife. Mandei pra ele no zap ontem, falei, boa viagem. E ele é um menino maravilhoso comigo, sabe? Tô vendo o progresso dele, tô amando. Um menino incrível que passou, assim, uma fase na minha vida e deixou marcado, sabe? Não tenho nada a falar do Levi. Coisas boas, sabe? Quero que um dia depois a gente marque alguma coisa pra gente trocar uma ideia, né? Porque vencemos, amigo. E o LC foi o único que me acompanhou. Assim, definitivamente. Né? Porque o LC vai, mas sempre volta. Ela vai, mas sempre volta. Tipo, hoje ele faz parte, acho que é da mansão da Subinha. E de vira e mexe, ele também tá na Privilégio. Se conhecemos dentro da Estrela. Na época eu achei assim, eu sou afim dele ser, cheguei a falar pra ele. Hoje não, hoje a gente sabe, a gente mora dentro da mesma casa. E talvez se eu tivesse alguma coisa com ele, vocês perceberiam no meu olhar que vocês me conhecem melhor do que ninguém. Talvez aqui, nem todos daqui, mas o pessoal lá da PP Vizinho me conhece muito bem e sabe que não que eu trate ele mal, mas sabe que se tivesse alguma coisa, o tratamento seria outro nível. Então, assim, hoje eu tenho um carinho enorme pelo LC,
né? Um respeito, ele me respeita muitíssimo. Não gosta de fazer nada, não gosta, mas aí eu botei a Juscelin aqui, que é o confronto dele, né? Então, ao mesmo tempo, ele gosta muito dela, mas ele também tem pavor dela. Aí, beleza, né? Aí, o que aconteceu? O LC veio, ele tinha ido embora pra mansão de São Paulo, depois voltou, que era um cheiracu de mociça aí. Voltou, deu errado lá na mansão pra todo mundo, ele falou pra mim, olha, eu queria viver com você, vou ajudar nas despesas. Hoje, sabe que hoje aqui, tudo aqui em casa, gente, olha, e olha que aqui hoje é poucas pessoas, é mais eu e ele. Aí vira e mexe tem a Mariana, né? A Mariana hoje tá com os compromissos dela de autoescola, futevôlei, academia. Ela voltou pro foco que ela sempre teve, né? Então, assim, então não dá tempo dela ficar aqui, a gente mora um pouquinho distante. Quando ela tirar a habilitação dela, vai ser mais fácil, que ela comprou um motão, né? Adoro. Aí ela não dá dano pra estar aqui durante um tempo, e eu também nessa correria de viagem, né? Aí o Fael também sempre tá comigo, vocês sabem, né? Inclusive ele tá lá pra Cabo Frio. Vacilou comigo feio ontem, mas deixa estar. Já puxei a orelha dele e é assim que se faz e a vida segue o baile, né? Mas do Rafael também não tem nada a reclamar, é um menino que me ajuda muitíssimo, muitíssimo. Faz muito mais por mim do que eu por ele, se deixar, sabe? Então, assim, acho que foi basicamente isso. Tá sendo uma rotina desde Bangu até aqui. Aí o LC ficou, falou, não, deixa eu ficar contigo, pode deixar, não vou te dar trabalho, eu respeito, se quiser horário pra entrar. Não dou regras a ele é o único que tem a chave aqui em casa. Ele sai e volta, eu viajo, ele fica em casa. Às vezes ele vai pra mansão, eu fico em casa, e ele, sabe? É uma correria que vai, mas sempre volta, ficou no meu caminho, né? Então, assim, também tem um carinho, não quero que ele se vá, mas se amanhã depois ele se for, espero que ele tenha gratidão, né? Porque é a palavra certa, né? Eu só espero que todos que passaram na minha vida, se todos que passassem na minha vida, tivessem gratidão. Não fui uma pessoa ruim com ninguém, jamais. Até porque abri as portas da minha casa, coloquei todo mundo dentro. Banco a casa. Na época bancava a casa e aluguel, hoje que é própria. Hoje que vive eu e ele aqui, vem Fael ou Mariana e agora Jusce, eu gasto em torno de uns 1.000 a 1.200 de compras por quinzena. Antes era muito maior, que sempre estava no mercado, era 300, 400, 500. E a veia era 2.000. Então, assim, e nunca falei pra ninguém, vem, me dá o dinheiro, vai. Sempre arquei com tudo, como arco até hoje, até porque eu gosto de abrir minha geladeira, tem coisas maravilhosas. Eu gosto de sentar na minha mesa, ter assim o meu requeijão, queijo, presunto, manteiga, café, Danone, Yakult, pra eu escolher, biscoito, sabe? Eu gosto de fartura, que foi coisas que eu nunca tive na vida. Então, assim, hoje, basicamente, desculpa o vídeo, até demorou, muito longo, mas foi pra poder resumir, foi um resumão que nesse período passou um bocado de coisa, eu posso ter esquecido de algumas coisas, né? E é isso. Hoje o meu caminho segue assim. E é desse modelo. Hoje os jovens não estão comigo por esse motivo, que talvez nunca foi exposto. Aí hoje eu tô falando aqui pra vocês. E é isso. Basicamente isso. Se eu esqueci de alguma coisa, de alguém. Ai, do Kaique. Pra falar do Kaique Santana. O Kaique, na época, eu falei pro Kaique que eu não queria mais o Kaique lá em casa. Por quê? A mãe do Kaique sempre foi muito cautelosa. O Kaique ainda é um jovem. O Kaique, ela sabe que o Kaique é empolgado. Se mistura com o Tawane, que era outra empolgada, sabe? E nisso que se misturou com o Tawane, que era outra empolgada, ele foi pro baile da olaria. Menina do baile, ele se junta com o Rian X, Rian Fox, Cauãzinho, e me vai embora pra cá de Cauãzinho. Tawane pega o celular dele, corre, sobe no mototáxi e vem embora. E eu dormindo, e os meninos foram pro baile. E tipo, a mãe dele não tinha deixado ele sair, só se eu fosse. Eu mudei de ideia, não queria ir. Menino, cadê Kaique? A mãe de Kaique ligando, e como que eu vou atender a mãe de Kaique? Porque eu não sabia onde estava Kaique. E Cauãzinho não me atendia, a Rian não me atendia, todo mundo dormindo, virado de baile, né? Por fim, uma hora eu liguei eu falei com ela, atendi ela e expliquei, olha, ele fez isso, ele e Tawane brigaram no baile, e a Tawane tomou o celular dele, o celular tá comigo, e não consigo falar com ele. Tá, a mãe dele falou, se querer aparecer, me avisa. Aí ele apareceu mais tarde, tava na casa de Cãozinho, dei uma
bela de uma bronca nele, falei tudo pra mãe dele, assim, na frente dele, mandei um áudio pra ele não chegar em casa com outra mentira, nem com outra versão, e eu falei no áudio, ó, ele tá aqui na minha frente, tô falando isso, na frente dele, pra ele não chegar e falando outra coisa, porque aí eu ainda falei no áudio, quer falar alguma coisa, Kaique? Tipo, se ele falasse era mentira, né? Ele não falou porque ele sabia que eu não tava mentindo, né? E foi isso. Então aí eu fui e falei, dá um tempo aqui de casa. Aí nessa que ele deu um tempo, eu fui dando um tempo de todo mundo. Entendeu? Minha vida seguiu, aí eu me mudei pra cá e aqui eles ainda não vieram. Tá, o Tawane tá pra vir aqui, mas eles ainda não vieram aqui em casa. Qualquer dia eu marco um almoço pra eles virem. Vamos ver. E é isso. Então, se você chegou até o final desse vídeo, pelo menos, se você tá desde o começo e acompanha essa história, se você conheceu o DN, a Milena, o Tício, Pedro, Rian, Cat, Tawane, ou se você tá desde o começo e acompanha essa trajetória, comenta aí, fala, eu lembro de tudo isso, eu tô aqui desde o começo e tal. Tá bom? Deixa teu like. Se não gostou do conteúdo, também deixa o like, dislike, né? Pra mim saber se o conteúdo tá agradando ou não. E é isso. Desculpa o vídeo ser muito longo, mas é porque eu precisava botar as claras tudo, tá? Um beijinho. E pra você que não nos segue lá na PP Vizinho, o nosso arroba é @amilhões_24. Lá você nos acha lá. Lá tem a vida inteira postada 24 horas nos stories e lá você consegue viver com a gente, tá? Um beijo e um cheiro da Milhões e não 100. Tá, vamos isso aí.